E aí, tudo bem? Hoje a gente vai analisar uma questão que, olha, tá na cabeça de todo mundo. Será que aquela ferramenta que promete deixar a gente mais inteligente tá fazendo justamente o contrário? Vamos entender a fundo como o uso errado da inteligência artificial pode mexer com a nossa capacidade de pensar e, o mais importante, como a gente pode virar esse jogo. Bom, vamos direto ao ponto com essa pergunta. Eu sei, ela pode ser um pouco desconfortável, mas é fundamental. A IA generativa é, sem dúvida, uma das tecnologias mais poderosas que a gente já criou. Só que, como qualquer ferramenta muito potente, o resultado final depende totalmente de como a gente usa. A linha entre ter um copiloto que expande nossas habilidades e um piloto automático que atrofia essas mesmas habilidades, essa linha é muito mais fina do que a gente imagina. Para ilustrar, vamos imaginar o Alex, profissional super competente. No começo, a IA era uma maravilha, né? Resumia relatórios, criava rascunhos de propostas, respondia e-mails. Era um ganho de produtividade, assim, incrível. Mas, sem que ele percebesse, aquele atalho tão conveniente começou a se tornar o único caminho. O esforço de pensar por conta própria começou a parecer, sei lá, opcional. E é exatamente aqui que a experiência do Alex se conecta com a ciência. O que será que acontece lá dentro do nosso cérebro quando a gente adota esse modo stand-by? Pois é, a conveniência tem um custo neurológico e a gente precisa entender qual é. O conceito-chave aqui tem nome, é o descarregamento cognitivo. Isso não é algo exatamente novo. A gente sempre usou ferramentas externas, tipo uma lista de compras ou uma calculadora. A diferença agora, a virada de chave, é que a IA generativa permite descarregar não só a informação, mas o próprio processo de raciocinar, de sintetizar, de criar. A gente está terceirizando o ato de pensar numa escala que nunca vimos antes. E aqui está um ponto crucial. O nosso intelecto funciona como um músculo. Sabe aquele princípio, use ou perca? Ele se aplica perfeitamente aqui. Quando a gente usa o cérebro ativamente para resolver um problema, a gente fortalece as conexões neurais. Mas quando a gente delega essa tarefa várias e várias vezes, essas mesmas conexões enfraquecem. É o que os cientistas estão chamando de sedentarismo cognitivo. A falta de exercício mental leva à atrofia. Simples assim. E olha, isso não é só uma metáfora não. Uma pesquisa bem recente do MIT foi lá e mediu a atividade cerebral para ver o impacto real dessas ferramentas. Eles queriam ver o que de fato acontece dentro da nossa cabeça. A montagem do estudo foi simples e ao mesmo tempo genial. Eles pegaram 3 grupos para escrever redações. O primeiro grupo só podia usar o cérebro. O segundo podia usar o Google para pesquisar. E o terceiro, bom, esse tinha acesso ao ChatGPT para gerar o texto. E, enquanto isso, a atividade cerebral de todo mundo era monitorada. O resultado foi revelador. O grupo que usou o ChatGPT mostrou a menor atividade cerebral de todos. Era como se as luzes do cérebro estivessem mais fracas, sabe? Especialmente nas áreas que cuidam da criatividade e da memória. A busca ativa no Google até manteve o cérebro mais engajado, mas nada superou o treino completo de escrever sem ajuda. A conveniência tinha sim um preço cognitivo visível. Tá, mas vamos voltar para a história do Alex. O que esses dados do MIT significam no mundo real? Numa reunião de trabalho? Numa prova da faculdade? E aqui está o custo do atalho. O Alex gerou um relatório impecável com a IA. Só que na hora de apresentar, um diretor perguntou: qual é a premissa que sustenta essa projeção do terceiro trimestre? E aí, silêncio. Um silêncio constrangedor. O Alex não tinha internalizado o conteúdo. Isso se conecta diretamente com outra descoberta do estudo. 83% dos usuários de IA não conseguiam se lembrar de uma única frase que tinham escrito. O conhecimento não foi processado, ele só atravessou a tela. E tem mais dados que reforçam isso. Dá uma olhada nesse número, menos 0,68. Ele representa uma forte correlação negativa encontrada em pesquisas. Traduzindo no Statistics, quanto mais uma pessoa depende da IA para pensar, mais as suas habilidades de análise e julgamento tendem a diminuir. Não é uma coincidência, é um padrão. Essa espiral fica muito clara quando a gente olha os dados juntos. O aumento do descarregamento cognitivo está diretamente ligado à queda no pensamento crítico. Quanto mais a gente delega, menos capazes a gente se torna de fazer as tarefas por conta própria. É um ciclo que se retroalimenta, criando uma dependência. Aqui, no fim, isso nos torna cognitivamente mais frágeis. Ok, o cenário parece preocupante, eu sei. Mas calma, a história não precisa terminar assim. A solução não é abandonar a tecnologia, de jeito nenhum. É reprogramar a forma como a gente usa. É hora de transformar essa muleta numa ferramenta de fortalecimento. Foi exatamente assim que o nosso personagem, o Alex, aprendeu a virar o jogo. Em vez de pedir um relatório pronto, agora ele faz o rascunho primeiro. Depois, ele usa a IA como um tipo de tutor, fazendo perguntas como: quais são os pontos fracos desse meu argumento? Me dá um exemplo contrário. O passo de reescrever com as próprias palavras é fundamental, porque é aí que o conhecimento se fixa. E claro, praticar o desplugado de vez em quando mantém o músculo cerebral sempre afiado. Para mim, essa é a melhor analogia que existe. A gente pode usar a IA como um andaime, que ajuda a gente a construir mais alto, mas o esforço de subir e construir ainda é nosso.
Ou a gente pode usar como um elevador, que leva a gente direto para o topo, sem nenhum esforço, mas também sem nos ensinar o caminho e sem fortalecer nossas pernas. A escolha de qual usar define todo o resultado. Quando a gente faz essa escolha de forma consciente, uma coisa incrível acontece. A habilidade de usar a IA de um jeito estratégico se torna uma nova e poderosa vantagem competitiva no mercado. E a ironia disso tudo é deliciosa. E eu perguntei para a própria IA sobre esse risco de emburrecer as pessoas, e a resposta dela foi perfeita. A responsabilidade é nossa, a ferramenta é neutra. O que define o impacto dela é a nossa intenção e o nosso esforço. E as vantagens são gigantescas. Quando a gente automatiza o que é repetitivo, a gente libera nossa mente para o que realmente importa, a estratégia, a visão de futuro. Usada do jeito certo, a IA não substitui a nossa criatividade. Ela provoca, ela expande, ela força a gente a pensar sobre como a gente pensa, desenvolvendo a nossa metacognição, que é uma das habilidades mais valiosas que existem hoje. E com isso, a gente chega ao ponto central de toda essa análise. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. Uma escolha que a gente faz todos os dias em cada prompt que escrevemos. De um lado, a gente tem o piloto automático. É conveniente, é fácil, mas vem com um risco real de atrofia, de dependência e de uma mente menos afiada. Do outro lado, a gente tem o copiloto. Exige esforço, engajamento e intenção. Mas a recompensa é a expansão das nossas próprias habilidades, autonomia e um pensamento crítico ainda mais forte. O futuro da nossa mente depende de qual desses caminhos a gente escolhe seguir. Então a pergunta que fica no ar é essa: como usar a IA a partir de hoje? A questão não é se vamos usar ou não, mas como. É decidir, a cada interação, se a gente está buscando uma resposta fácil ou uma oportunidade de crescer. A escolha é de cada um de nós, e essa conversa sobre a nossa jornada com a IA é fundamental. Então deixa aqui embaixo um comentário contando as suas experiências. Se essa nossa análise te fez refletir, deixa o like e já se inscreve para não perder os próximos conteúdos. E se você conhece alguém que está mergulhado no uso de IA, compartilhe esse material. Pode ser o começo de um diálogo muito importante. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!